Ora viva, vamos para o terceiro vídeo aqui com o Sanyo JSX 2400KU. Desde o segundo vídeo, o que é que nós fizemos? O recap da placa de entrada e fono, aqui, ok? E o que é que nós fizemos aqui? Muito bem. Avaliámos os condensadores todos, tirámos os condensadores fora e foram avaliados pelo ET4401 e quais foram as conclusões que nós chegámos. Estes dois condensadores laranja são bipolares e estavam ótimos, são os tais Elna que têm epóxi na base, portanto evita que eles percam os químicos e que os químicos evaporem lá dentro, e os condensadores estavam bons. Estava aqui um laranja também, mas já estava com ESR muito alto e foi substituído por um condensador audio grade, e os condensadores de suporte à alimentação também foram substituídos. Okay? Depois fizemos o recap ali para dentro da placa de tom, portanto, onde se controla o bass, o treble e a preamplificação, que é ali, ok? E foi tudo substituído, tudo o que eram condensadores cor de laranja foram todos substituídos, que já tinham um SR muito, muito alto, ok? Estão aqui, foram todos substituídos por Nichicon Gold, e os que dão suporte à alimentação foram substituídos por condensadores de qualidade. Portanto, aqui o recap na placa de tom também já foi feito, ok? Entretanto, estava a olhar para isto, esta placa que aqui está tapada com uma proteção e faz sentido que esteja protegida, porque isto tem aqui, portanto, tem aqui tensão de 240 volts a passar aqui, 230 e tal, da nossa rede. E tinha cá os famosos rifa e que já estavam a desfazer-se, rachados, a desfazerem-se. Portanto, e obviamente isto até pode provocar problemas sérios no funcionamento do amplificador, oscilações de tensão, que a fonte de alimentação depois não consegue controlar. Quer dizer, se isto falha logo na fonte, não há hipótese nenhuma. A prova provada, não sei, ainda vamos ver. Aquelas oscilações que nós tínhamos grandes no sinal desapareceram depois desta manutenção, porque obviamente estes rifas foram substituídos. Eu depois mostro, estão aqui condensadores X2 novos de proteção, ok? Então, que foram soldados nesta plaquinha que aqui está. E não me admiro nada que aquelas oscilações que nós tínhamos ali grandes poderiam-se dever a estes condensadores que, aliás, quando fui medi-los, já nem têm, não, apresentam valores picofartos. Portanto, isto já não era um condensador, ok? Isto já era uma outra coisa qualquer. Qual é o próximo passo? Portanto, recapitulando, recap da placa de entrada e fono, recap da placa de controle de tom e pré-amplificação. Agora vamos limpar os comandos todos disto, estes comandinhos todos, estes potenciómetros, tudo que está aqui no painel de entrada vai ser obviamente limpo. Aproveitar que eu tirei aqui o acrílico da iluminação para limpar estes comandos todos, que isto vai dar bastante trabalho. O que é que vai sobrar? Vai sobrar depois a placa de rádio, que é esta aqui. Temos que fazer o recap também. E depois vamos ver como é que está o alinhamento, principalmente do FM, como é que ele está. Portanto, caminhamos a passos largos, digamos assim, para o final do projeto. Em termos de aquecimento, curiosamente isto já não está tão quente como estava. Agora a pergunta de 1 milhão é: terá sido por causa dos rifa que estava a provocar aqui uma situação de tensão que fazia com que aquecia e porque é que só aquecia um e não aquecia o outro, não é? Pronto, tenho que pensar um bocado mais sobre isto. Também pode ter sido algum problema induzido na pré-amplificação nos cabos de sinal, mas eu também troquei
troquei o STK e agora é o de baixo que aquece, portanto era o que estava em cima. Portanto, supostamente ainda tenho aqui uma situação enigmática para descobrir, mas à medida que vou fazer a manutenção ao aparelho, os STKs, principalmente o que estava, que eu achava que estava doente, não está a aquecer tanto, o que é ótimo, E o consumo também está a 280, 260 mAh, portanto, parece-me bem. Há um pico no arranque de 1 ampere, mas isso, pronto, tem os condensadores. Estes condensadores são 6.800 picofarads, não devia subir tanto, ou devia ter um pico, seriam milissegundos e depois baixar, não é? Portanto, mas ele fica ali ainda alguns segundos bastantes, em cerca de 1 ampere e tal, e depois começa a baixar. Portanto, não sei, a dinâmica eletrónica deste aparelho em termos de arranque, mas o que é certo é que isto agora não está tão quente como estava, ok? Não está nem pouco mais ou menos. No fim vamos meter a câmara térmica, continuamos as manutenções todas, a ver como é que fica. Mas eu já vi estes senhores a darem problemas muito graves a pôr amplificadores em proteção por causa disto, não é? E ao serem substituídos, os amplificadores saíram de proteção. Portanto, basta isto estar curto-circuitado, por exemplo. Mas atenção, o X2 pode ser montado em série ou em paralelo com a alimentação, ok? Com a fase e o neutro. E obviamente em paralelo é pior, eles neste momento estão em série com o interruptor, okay? Com o interruptor de on-off. Estão em série. Mas podem provocar ruído, podem provocar interferências e tudo mais. Ou oscilações, podem provocar oscilações internas que podem pôr se queimam transistores de potência, podem perfeitamente pôr os STK a aquecer bastante. E estão uma temperatura absolutamente... E estão os dois iguais, em termos de temperatura, estão os dois equilibrados, o que é ótimo. Então pronto, vamos continuar com a limpeza agora dos comandos. Álcool isopropílico ali para dentro disto tudo. Temos aqui muito para limpar. Temos estes aqui, que têm estes veios. Temos este. Depois aqui atrás temos estes aqui, que são das colunas. Importantíssimos, estes são os fios para as colunas. Isto é muito importante estar bem limpo, porque é aqui que passa o sinal para fora. Esta placa já foi limpa, ainda vou limpar um bocadinho melhor. Esta placa foi limpa também, ainda vai levar outra limpeza. E depois esta já foi limpa. E depois no fim vou limpar a do rádio. Okay? Quando acabar, fazer a manutenção, dou digamos uma geral nas placas para as limpar. Pronto, é isto. Vamos limpar os comandos. Já tirei aqui o frontal também do aparelho para começar a limpar esta parte aqui também, que estava cheio de pó. E depois limpar os botões e o frontal todo para que fique limpinho e a brilhar. Até já. Até brilha. Não é? O frontal todo limpo, desengordurado, botões lavados. O frontal também foi lavado. Está aqui, parece que saiu de fábrica. Fantástico. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos aquilo que prometemos. Tivemos a limpar estes comandos todos. Ali. Seletor de canais ali. Potenciómetro e balance. Os outros potenciómetros são ali atrás pequeninos. O treble, do middle e do base. Limpámos este acrílico também e o frontal, lavámos o frontal e os botões, tivemos a polir, estes botões aqui foram polidos, aqui, estavam muito sujos e dava para polir. Estes aqui é que já não dá para polir, esta situação aqui, se eu meto aqui a máquina o Dremel com a esponja para polir isto, vai ficar diferente. Vai ficar assim baço como está este.
Este é o botão mais usado, já perdeu aqui um bocado deste cromado de plástico, digamos assim. Plástico ou alumínio? Estas peças são em alumínio. Os orifícios com as porcas de retenção foram lubrificadas e estava tudo ferrugento. Isto foi lubrificado, foi com WD-40 lá para dentro e o parafuso foi retirado e voltado a pôr para tirar a ferrugem lá dentro, porque são parafusos de aço. Portanto, falta-nos o módulo, a placa de rádio e a parte de trás do aparelho. Ok? Pronto. Limpar, polir estas RCAs, limpar a parte de trás e damos este projeto como terminar. Portanto, faltam-nos 2 etapas. Ok? Recap da placa de rádio e a parte de trás do aparelho. Portanto, esta placa que tem as saídas das colunas e as entradas e a antena, limpar e lubrificar aquilo tudo, polir as RCAs, como já disse, e já está. As lâmpadas estão todas boas, são lâmpadas incandescentes, estão a cumprir a sua função, portanto, está tudo ok nesse aspecto. Vamos lá então terminar este projeto, fazer o que falta, que é para acabarmos este Sanyo JSX 2400 KU. Até já. Ora bem, estamos prontos. Temos uma questão com o amplificador em idle sem sinal. Temos uma pequena oscilação mais no canal esquerdo do que no canal direito. Eu já estive a analisar isto com profundidade. É gerada aqui na placa de amplificação. Não vem do sinal de pré-amplificação, não vem da placa de pré-amplificação. É gerado aqui. E é gerado neste STK que aqui está em baixo, ok, do lado esquerdo. Este tipo de oscilações depois entram pela placa adentro e entram também um bocadinho no canal direito, que é o azul. Portanto, isto quando está ligado a uma carga reativa, ou seja, às colunas. Se eu ligar o dummy load, se eu puser o amplificador debaixo de uma carga resistiva, uma carga resistiva é o amplificador ligado a resistências que simulam as colunas, a oscilação desaparece, ok? Pronto. Isto é sinal que o STK de baixo não está a reagir muito bem à carga reativa das colunas, que tem uma impedância, portanto é uma bobina, e tem capacitância também, portanto não está a reagir bem a isso. Pode ser que seja das minhas colunas terem uma impedância relativamente baixa para este STK, e o que vamos fazer é fechar o equipamento e a pessoa vai experimentar em casa com as colunas que tem, para ver se este tipo de coisas acontece ou não, ok? Se injetarmos um sinal nisto, eu vou pôr aqui um bocadinho FM estéreo. Temos o ruído de fundo FM, né? Está em estéreo, isto é a antena 2, mas a interferência desaparece, ok? Ou então se formos buscar um sinal de áudio, vamos buscar aqui um sinal de áudio. E ele soa muito bem. Os STKs têm excelente som, atenção. O som de interferência desaparece, ok? Portanto, é isso que vamos fazer. Fechar isto e a pessoa vai experimentar em casa. Ele tem um som fantástico. Porque aqui eu já não posso fazer absolutamente mais nada, ok? Todos os componentes da placa de amplificação foram vistos, foram analisados, vocês viram no vídeo. Eu voltei a analisar agora quando reparei nesta situação do amplificador estar ligado a uma carga reativa
desta pequena interferência, voltei a verificar todos os componentes, especialmente a rede Zobel foi toda analisada, que são 3 componentes, é uma bobine, são 4, é uma bobine, são 2 resistências e um condensador, okay? Um condensador de 47 nanofards que está ali ligado, que é responsável por filtrar estas frequências e não deixar o amplificador entrar em oscilação. Mas esta oscilação está a ser provocada por este STK aqui de baixo, ok? Pronto. E fiz os diagnósticos todos possíveis e imaginários, retirando o sinal de input, ok? Tirei, desoldei estes pinos, tirei fora, aqui é onde entra, portanto, o sinal vindo da pré-amplificação. Meti lá o dedinho, o sinal entra ali, com a interferência do meu corpo, entra ali, é amplificado, sem problemas nenhuns. Mas está lá esta oscilação reativa às colunas que eu tenho, e eu estou um bocado esperançoso que as colunas da pessoa não faça isto. Talvez sejam de 8 ohms, estas são de 6 ohms e qualquer coisa, portanto pode ser por aí, porque com uma carga resistível de 8 ohms certinha, que o meu dummy load tem 8 ohms certinhos, não faz isto, ok? E pronto, eu não posso fazer absolutamente nada. Uma situação destas são STKs, e a solução seria colocar um STK novo para ultrapassar esta questão, que, como sabemos, já não há, não é? Pronto, fim de projeto do Sanyo. Espero que o teste corra bem depois em casa do proprietário. Ele está impecável. Está todo limpo, está todo aprumado. Vamos só fechar isto e pronto, e dar o projeto como terminado. Um abraço.